Fala galera, quem fala com vocês é o Clark. Hoje a gente volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre algo um pouco polêmico. Acredito que nesses últimos meses, com o lançamento de Superman, acho que todo mundo deve ter acompanhado essa polêmica sobre os pais biológicos do Superman, Jor-El e Lara. Através de memes e diversos depoimentos contrários a essa mudança que o diretor e co-presidente da DC Studios, James Gunn, implementou nesse universo. Algo que simplesmente eu acho que muito dificilmente sofrerá um retcon, que é um flashback ou um retorno ao momento que aconteceu, que conserte ou que realmente ele não tem aquelas ideias birutas, aquelas loucuras que ele falou pro filho dele fazer na Terra. O povo de lá é simples e extremamente confuso. Fracos de mente, corpo e alma. Governe o planeta como o último filho de Krypton. Mas, afinal, o que deve construir a índole do último filho de Krypton? Antes de falar da versão mais recente, vamos recapitular e voltar um pouquinho e falar sobre algumas outras adaptações. Os pais kryptonianos de Kal-El possuem um histórico de serem bonzinhos desde sua criação nos quadrinhos, seja com mensagens, ensinamentos, coisas que realmente tentam criar o seu filho para ser uma boa pessoa, mesmo sabendo que ele seria muito diferente aqui na Terra, sabendo ou não que ele iria cair aqui na Terra, dependendo da versão também. Mas com o passar do tempo, houve algumas exceções, sendo em Smallville, acho que a mais grosseira, que a gente mais tem bem em mente quando fala. A série aborda aquela adolescência do Clark Kent, descobrindo os poderes, descobrindo que ele era alienígena também, que ele não sabia até o primeiro episódio, inclusive. Na série, durante as primeiras temporadas, acho que acontece com mais veemência, Jor-El aparecia como uma figura rígida e tentava de diversas formas obrigar Kal-El a cumprir com a sua herança kryptoniana, que no caso seria abraçar todos os seus poderes e fazer a vontade de seu pai, apenas. Ele funcionava basicamente como uma IA. Ele estava morto, mas ele tecnicamente enviou a consciência dele para a nave e ele conversava com o Kal-El pela nave. Então era um antagonista em si, tecnicamente, nessas primeiras temporadas. Fez isso também com diversos testes, diversas ideias diferentes, diversas coisas que ele fazia o Clark passar. Alguns desses testes foram para realmente conduzir a vontade de Jor-El, realizar o que ele desejava. E uma delas foi a busca por cristais que formariam depois, posteriormente, a Fortaleza da Solidão, que no caso teve uma bagunça tremenda. A Lana foi possuída por um espírito de uma bruxa. Problemaço. Inclusive o Clark perdeu a sua sanidade e a sua humanidade durante essa temporada, se não me engano foi a temporada 4, da 3 para 4. Que é a 4. Isso, no final da 3 para 4. Que ele já começa realmente, sem saber quem ele era, ele só ia atrás, pegava os cristais e ia embora. Realmente estava nesse intuito aí, até ele retornar e voltar a ser quem ele era. E mais um dos seus feitos menos bondosos foi fazer o Clark tecnicamente renegar sua adolescência por vários momentos para cumprir esse destino. E indiretamente fez ele matar, entre boas aspas, o seu irmão, porque ele tinha, a nave tecnicamente tinha curado o Clark durante um momento da Kryptonita. Ele conseguiu cancelar os efeitos da Kryptonita, deixando ela branca, sugando toda a radiação do cristal. Durante esse momento ele também corrigiu o problema biológico da Martha Kent, que não conseguia ter filhos, e depois disso ela conseguiu ter filhos. Ela chegou a engravidar. Só que aí, durante essa confusão toda, Jor-El chegou a mandar uma segunda chuva de meteoros, porque o Clark não queria obedecer ele. Pensa nisso, mandar meteoro pra Terra. Isso, tecnicamente, fez um acidente com o John e a Martha que fez ela perder o filho. Inclusive, durante essa chuva de meteoros, assim como a primeira, surgiu novos freaks, que são esses humanos afetados com a Kryptonita, que alguns viram vilões, alguns ajudam. Realmente mexeu com a vida de gente pra caramba. Já nos filmes e adaptações, a gente sempre acompanha uma versão mais benevolente
um paizão bom de Krypton. Até mesmo a versão mais shakespeariana de Homem de Aço, e eu confesso que não sou muito fã. Mas como eu iniciei o vídeo perguntando, o que faz com que o mais bondoso e esperançoso herói que temos possua esse espírito tão correto? São a bondade dos pais? Se for Injustice, temos um ocorrido controverso, onde acompanhamos Superman se tornando maligno após diversos ocorridos ruins em sua vida, mesmo possuindo bons exemplos de seus pais kryptonianos. Então, mesmo possuindo bons ensinamentos, o pai estando ali ao lado dele, tecnicamente, a gente vê que ele se tornou ruim. Ao contrário de Smallville, que o pai estava ali para encher o saco dele e ele continuou bom. Mas se eu posso falar, eu acredito que o grande exemplo positivo para o Clark, não descartando completamente Jor-El e Lara, que são realmente importantes para o seu desenvolvimento, tanto como herói, tanto como kryptoniano em si, porque não tem nenhum exemplo kryptoniano na Terra, além da sua prima e do Krypton. São Martha e Jonathan Kent, que além da própria disposição dos mesmos de ajudarem, de adotarem ele, também de criá-lo para ver o mundo da melhor forma possível, como a gente acompanha no filme. Well, I'd say what you wanted that message to mean says a whole lot more about you than what anyone meant for it to mean. Então a gente vê mais um exemplo de Superman em que o Jor-El dá ensinamentos não tão legais para o Clark, e mesmo assim ele escolhe ser uma boa pessoa, ele escolhe ser bom. Então eu acredito que no final não importa quem os pais biológicos ou os pais da Terra querem que ele seja, o que importa é quem ele realmente é. Um outro exemplo que eu acredito demonstrar um pouco mais a importância maior de Jonathan e Martha Kent é em A Foice e o Martelo, onde o Clark tecnicamente está numa situação tipo que ele caiu na União Soviética, e a gente vê uma índole, uma construção de personagem, uma pessoa completamente diferente do que a gente acompanha originalmente do Superman. Obviamente que são âmbitos, constam peças que constroem esse personagem, mas eu acredito que essa controvérsia entre o Jor-El, o que o Jor-El quer e o que o Clark sabe que tem que fazer, acho que isso engrandece ele como personagem, faz ele ser um personagem mais aprofundado, mais complexo, mais forte tecnicamente. Porque a bondade dele é contra tudo e contra todos, inclusive o seu próprio pai. O que eu acho engraçado é que anteriormente nunca se deu valor à importância do Jor-El. Seriados antigos com poucas aparições, falas, os filmes tendo aparições e falas, mas pouco impactaram no cenário geral. Tipo, nunca vi essas pessoas que reclamam dos pais do Superman estarem sendo ruins nessa versão ter sido bons nas outras, tipo, elogiando que eles foram bons nas outras. E agora, com essa criação desse universo, com essa tentativa de construir algo novo, projeto de James Gunn, que é feito realmente para ser algo diferente, é uma criação nova, é uma adaptação, sinceramente falando. Então, essa observação, indignação vem de uma forma muito exacerbada sobre o que eles falam, acreditam ou representam, pois eu acredito que muitos desses talvez não saibam quem é Jor-El, se eu falar. Então, é muito interessante ver como eles já estão em busca de algo para reclamar, mesmo sem ver o filme. Muita gente reclamou sem ter visto o filme, inclusive, também. É complicado, porque, é como eu disse, aposto muito dinheiro que talvez alguns que eu nem tenha, que a maioria dos haters que reclamam disso não sabem nem sequer o nome deles, dos pais. Mas uma cena sobre uma visão de dois extraterrestres, que seja lá qual cultura tem, estraga o filme. Entendi. Vocês estão certos. Então é isso, galera. Finalizando aqui com a minha opinião, eu sinceramente acho que engrandece o Superman ter essa contradição entre os dois, sobre essa criação que ele nunca teve com a criação que ele teve aqui na Terra. Acredito que isso faz o personagem crescer, faz o personagem ser algo maior do que ele poderia ser só sendo bonzinho, sem nenhuma contradição em si. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é só a minha opinião. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram de outros conteúdos que tem aqui no canal, se inscrevam, já dá o like, já deixa o like no vídeo.
E pode dar uma olhadinha, a gente tá em todas as redes sociais. A gente tá inclusive no Spotify. Pode procurar em tudo, TikTok, Twitter, Instagram. Pode ir lá que a gente vai estar lá. Vamos estar trazendo muito mais conteúdo, não só sobre Superman, sobre diversas paradas da cultura pop. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.